tanto de coisas boas. O Salmo 26 que diz o seguinte: estamos muito felizes, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Estamos muito alegres. Então a alegria tem que ser algo notório de quem tem um encontro com Jesus. Amém? A alegria de servir ao Senhor. E uma das coisas estranhas é que muitas vezes as pessoas perdem a alegria de servir a Deus. Você sabia disso? Que há pessoas que andam na casa de Deus como povo triste, derrotado. Olha, a propaganda é a alma do negócio. Eu estou propagandeando o quê? E sempre eu estou propagandeando minha conduta, meu jeito de falar, minhas expressões e envolvimento com as coisas que eu tenho, estão fazendo propaganda de algo. Então, se eu estou cansado de igreja, de fé, qual é a minha propaganda? Negativa para o reino de Deus. Mas eu não posso fazer uma propaganda de algo que eu não estou apaixonado. Por isso, eu preciso estar sempre trazendo à memória. Deus sabia que nós tínhamos, todo ser humano sofre de perda de memória. Quem assistiu o filme Procurando Nemo, desenho, tinha a Dory. A Dory, ela tem perda de memória recente. Acaba de falar uma coisa, ela acaba de cumprimentar uma pessoa, deu uma volta, ela volta como se a pessoa fosse novidade para ela. E o ser humano tem essa perda de memória. Há pessoas que o Senhor fez de milagre para eles há um mês, 30 dias, semana passada. Aí um negocinho deu errado hoje, vem a meninice espiritual. Ai, porque Deus não me ajuda, Deus não está comigo. Irmão, tomara que aqui não tenha esse tipo de gente. Eu temo que tenha, espero que não tenha. Mas é da natureza humana. Mais reclamar, murmurar do que celebrar e agradecer. Como é bom ter um coração grato. E você só tem um coração grato quando você tem uma memória boa. Já que não temos, Deus trabalhou isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, está escrito assim, o apóstolo Paulo, amado apóstolo Paulo. Porque eu, irmão, recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que será entregue por vós. Ele não será entregue inteiro, será moído. Uau, que loucura! Este é o meu sangue derramado por vós. Tomai, comei, bebei, todas as vezes que fizerdes em memória. Então nossa mensagem hoje é em memória. Para se lembrar. Lembrar do quê? É um memorial. Mas a Bíblia, quando trata de memorial, não é só aquele negócio de falar, entendeu? Não, porque no Novo Testamento, esse texto em memória, ele é um texto usado pelos psicólogos, que é anamneses, né? De Ana de relembrar, amnese, memória. Então, a anamnese, quando você vai num psicólogo, ele faz uma anamnese. Ele vai buscar da sua memória os fatos dolorosos, o abandono, a rejeição, a violência verbal, paterna, o toque físico desleal, e tudo isso que causou uma memória dolorosa, e a pessoa agora, vítima dessas lembranças, está vivendo dentro disso e dando respostas não positivas, não assertivas, não saudáveis nos seus dias, e causa um problema. É uma mulher desregulada, um homem desregulado e tudo. E se for lá na anamnese, vai haver essa fonte da memória. Então a anamnese é bíblica e está ali no grego para trazer em memória. Só que o judeu, ele sempre é um pouco profundo, porque o Senhor deu a eles a profundidade. E há um termo, uma palavra no Velho Testamento chamada sicaron. E sicaron fala de uma memória, mas não é apenas de uma memória, porque os judeus faziam isso. Deus operava e eles criavam um monumento pelo agir de Deus, pelo livramento, pelo socorro de Deus. E eles, depois daquele ali, eles colocavam aquele monumento. Mas a ideia daquele monumento é que quando a pessoa olhasse para ele, ela tinha que voltar para aquele momento. Gerações futuras chegam diante de memoriais, né, da ação de Davi, da ação de Salomão, de tudo isso. Quando eles olham, eles são transportados pela memória, transportados mesmo para aquele momento do agir
extraordinário de Deus naquela geração, aquele milagre geracional, aquela ação de Deus naquele período, quando um menino judeu vai ler a palavra, quando uma pessoa judia, ela vai ver aquele memorial, ela não vai ter a lembrança, ela vai vivenciar. É aí que vem então o grande livramento, a grande bênção. E o Paulo, o apóstolo, ele dizendo que o Senhor disse, veja bem, porque eu recebi do Senhor, então logo eu passo o que eu recebi do Senhor, se eu tenho uma vivência com isso, anamnese, se eu tenho uma memória viva, se eu sou transportado. Tanto é que os psicólogos fazem esse tratamento, esse mapeamento emocional aí, porque eles sabem que a pessoa está ressentindo. Ressentir é relembrar, vivendo a dor, a machucada e a ferida, sem uma cura, é claro. Agora, Cristo não quer que nós esqueçamos do grande ato sacrificial dele por nós. E quando ele fala ao comer o pão e beber o vinho, ele quer nos transportar para dentro do momento doloroso, absurdo, trágico, de abandono paterno, pois o Pai abandonou Jesus na cruz. Ali foi o momento em que Cristo não teve ninguém, por isso ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, no aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado por causa do meu e o seu pecado. O pecado da humanidade inteira? Não creio assim. Mas o pecado daquele que nele crê. Porque eu e você não amamos a Deus por amá-lo, mas amamos a Deus por ele nos amar. Então a fé, a Bíblia afirma que não é para todos, nem todos terão fé. Esquece. Às vezes nós queremos salvar todos, não dará, porque é da livre escolha de Deus. Isso não está no nosso caráter ou na nossa condição, mas naquele que nos escolheu. Deus não escolheu pessoas boas, porque não há pessoas boas, todos pecaram. Há pessoas ruins e malignificadas. Você já pode, em memória, imaginar: meu Deus, é lógico, Deus não me amou porque sou bom, Ele me amou por me amar. Não depende do meu caráter, da minha condição, mas por Ele ter me escolhido. Já por isso, eu quero me entregar mais a Ele. Ele poderia não ter me escolhido, mas Ele me escolheu. E em mim, na minha pessoa, não há nenhum bem que pudesse chamar a atenção de Deus. Ninguém foi escolhido porque é gente boa, legal, camaradagem. Não. Todos nós, diante de Deus, pecadores injustos e perdidos. Mas Ele nos amou, escolheu nos amar. Se você me ouve agora, você pode ter sentimento de gratidão. Ó Deus, o Senhor me amou. E quantas vezes você pode dizer: como Deus pôde me amar? Que tem aquelas pessoas lesadas mentalmente nessa geração, que elas acham que Deus tinha que amá-las, mas que elas são tão gente boa, sabe? Elas são tão legais. Isso nunca deve nortear o coração de alguém que encontrou Jesus. Quem encontrou Jesus sabe que miserável homem que sou, mas graças a Cristo Jesus que me amou, como está em Romanos capítulo 7. Então veja só, fazer uma memória, e Paulo fala: porque eu recebi do Senhor. Então nós estamos recebendo de quem? Qual é a nossa fonte, a nossa origem? Recebemos de quem? Poxa, então se eu recebo de Cristo, eu tenho que ensinar dessa fonte. Eu não posso ter paralelos. A fonte é uma, é Cristo. Paulo fala: porque eu recebi, então eu ensinei. Não de fanfarrice humana, não de ideologias humanas, não de humanismos belos, pintados e maquiados, mas de Cristo. Eu recebi dele, e dele eu ensino. Na noite que foi traído, aí nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, Ele nos amou quando nós nem ainda o conhecíamos, e fazíamos coisas para ofendê-lo. Ele passou isso para lá, mas isso teve um preço. O Senhor que nos amou, o Senhor, Curios, palavra Curios, que essa geração não entende o que é Senhor. Para eles, Senhor hoje, para alguns imaturos, Jesus é aquele que vive para fazer a vontade dos seus filhos paparicados, birrento, chiliquento, um entojo. Você deve conhecer, já deve ter visto aqueles meninos chato, enjoado, irresponsável, canseira, mas filhinho de papai dá tudo e eles faz bagunça a vida inteira.
não temos esse relacionamento com Deus. Somos responsáveis. Ele é bom para nós, bom para conosco. Então queremos fazer o melhor para Ele. O sacrifício dele deve despertar em mim um anseio de ter sacrifício por Ele, de fazer algo para Ele. O melhor de nós poderia valer nada, mas Ele resolveu dar valor a isso. Mas eu preciso entender pelo relacionamento de que, poxa, Deus fez tanto por mim, o que eu farei pelo Senhor? Visto que eu não poderia fazer nada, mas já que Ele me convidou, Ele quer que eu faça algo para Ele, por Ele, para a glória dEle. Então, Senhor é isso. A palavra Senhor no Novo Testamento é kurios no grego, e significa aquele a que tem algo ou alguém da qual Ele tem total poder de decisão sobre. Eu vou definir de novo a palavra Senhor, porque ela perdeu o valor, não é verdade? Antigamente, pai, benção pai, o Senhor está bem. E aí, cara, a massa hoje virou isso. O Senhor perdeu aquela forma nobre de honra, né? Essa geração não entende o que é Senhor, nem nas hierarquias estabelecidas, muito menos em relação a Deus. Deus se tornou o servo que deve atender a um povo tão legal dele e fazer seus caprichos. Ele não pode exigir responsabilidade e comprometimento. Agora, de novo, kurios é Senhor, aquele que é dono de algo ou alguém com poder de decisão sobre. Já entendemos então que Ele é o Senhor. Ele manda e desmanda e acabou. Ele é Senhor e amável Senhor, amoroso Senhor. Que Senhor incrível é Jesus. Ele é um amável Senhor e Ele é tão bom, mas Ele veio e se entregou por nós. Agora, se você quer entender como Ele é Senhor e você quer entender se Ele é Senhor, é isso aqui. É Ele que deve. Se eu olho para a cruz de Jesus, entendo o que Ele fez, e eu me entreguei a Ele, eu sou servo e Ele é Senhor, eu devo obediência ao meu Senhor. Então Ele vai dizer para mim, pelas Escrituras, como eu devo fazer com os inimigos que me perseguem. É Ele que diz: perdoa, mas eu não quero perdoar, pois o Senhor entende que eu sou humano. Então o que Ele foi fazer na cruz? Quando eu desisto disso, eu banalizo a morte dele na cruz, eu torno o efeito da cruz ineficaz para mim. Ora, eu quero a cruz funcionando para perdoar a minha ofensa, mas eu não quero perdoar o que me ofende. Eu quero ser perdoado da ofensa que faço, mas não quero perdoar quem me ofende. Ele é Senhor da minha vida, é Ele que determina o meu relacionamento com o meu patrão, bom ou mal. O Senhor já diz que eu devo honrar o Senhor mal, o patrão mal, para que ele seja ganho para Cristo. Melhor é o testemunho. Por fim, se não dá para conviver com aquele patrão, não dá para eu igualar a maldade dele, eu posso me recorrer a outro serviço, deixando um bom testemunho, que eu sou, o meu testemunho fala, a propaganda é a alma do negócio. Mas eu estou com um patrão mau, e agora eu sou maligno, porque justifica a malignidade do meu patrão. Perdi o efeito da cruz. Como estão entendendo o que eu estou falando? Olha, em memória de mim, lembrem do preço que eu paguei por vocês, e volte lá para aquela cruz. Imagine o tamanho do sacrifício, e agora isso grita dentro de mim: olha, eu preciso me entregar para o Senhor, como Ele é Senhor. E então Ele define toda a minha condição, e a Bíblia é cheia de princípios verdadeiros que vão nortear a minha vida. Como mulher deve ser esposa, mãe, irmã, né? Nessa geração. Como homem deve ser filho, pai, esposo. Nessa geração, líder, sabe? Está lá a conduta. Ele é Senhor e eu quero agradá-lo. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que tem feito? Ele foi na cruz para destruir não o cativeiro físico, como aconteceu quando o salmista escreveu o Salmo 126. Grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Mas essa geração com perda de memória recente esquece do benefício que o Senhor fez. Já é senhores e não servos. E eles dizem: Deus tinha que fazer isso mesmo, porque era uma pessoa boa. E aí,
o que eu farei para o Senhor? Deus pagou um alto preço por mim, mas eu não vou me envolver com a obra de Deus. Cuidar de pessoas é canseira, célula é difícil. Eu estou vendo pastores se matarem. Irmãos, me poupe, me ajude a minha alma, que o Senhor me dê coragem de morrer para Ele e não de tirar a minha vida, porque eu estou chateado com a igreja. Que Deus me dê graça para suportar a chatura dos irmãos na igreja, mas que essa graça mantenha-me aqui dentro para ajudar essa igreja. Esse é o conceito. Deus, eu preciso fazer algo para o Senhor. O Senhor morreu na cruz. Nós não estamos, Cristo deu a própria vida. Nós estamos chateados por uma unha inflamada, porque o irmão pisou na minha unha, que eu quebrei a unha falando com o irmão. Agora eu não volto mais à igreja. Imaturos. E aí Paulo alerta que Jesus disse: olha, em memória, por favor, que seja um combustível para vocês fazerem o melhor para mim. Eu dei o meu filho, o melhor de tudo que há em todo o universo, por vocês. Porventura, vocês podem se levantar da chateação, do sofá, do cansaço. Vocês suaram o dia inteiro por uma empresa física e natural, com um tempo limitado, deram tanto das suas vidas. O que darão por uma empresa gloriosa, se é que eu posso dizer assim, que é o próprio corpo do Senhor? Talvez seja até blasfemo comparar isso como eu fiz, mas que seja a igreja do Senhor, a amada igreja do Senhor, sabe? Chegamos e fazíamos coisas para o Senhor, mas a perda de memória, eu vou ficando, e aí os dons, habilidades que Deus me deu para eu ajudar vidas, eu agora não tenho tempo, estou tão cansado, estou vivendo as delícias dos benefícios do Senhor, mas eu não pergunto o que darei eu ao Senhor, e nem trago em memória o preço que Ele pagou para eu ter isso aqui agora, e aí eu só quero dar. As duas irmãs da sanguessuga só pede, não oferece. É aquele, não é voluntário, não é aquela coisa, Deus, o que eu vou dar para o Senhor? Não posso. Nossa, que célula complicada, mas se o Senhor pôs em minhas mãos, louvado seja o Senhor. Sabe, nós temos aqui várias irmãs, aqui tem um ministério incrível, mas a Silvia está fazendo um trabalho com várias mulheres, quase 300 mulheres no Brasil inteiro, para casamento. E a gente sabe que há muito casamento que não é salvo, porque a pessoa não consegue ver a beleza do casamento, não consegue ver que o outro pode ser transformado, fica esperando, sabe, que o outro, não ele. A primeira transformação é minha. Sabe, às vezes eu estou numa célula, qualquer coisa que eu estou, e eu fui transformado. Aquele que eu disse, se a maldade dos outros me torna mal, onde fica a bondade? O efeito da cruz parou. Então, nessa manhã eu quero que você pense muito sobre o que você tem dado ao Senhor, e o que você tem disposto a dar a Ele. Ele saiu do trono glorioso, Ele era adorado pelos anjos, arcanjos, miríades, e creio, até Lúcifer adorou Jesus num período antes da queda dele. Ele era adorado por todos, Ele abandonou aquilo. Hoje de manhã eu falei algo interessante. Você já parou para pensar? O tanto que é complicado. Se os anjos, que eram seres incríveis, poderosos, cheios de luz e de estrelas, esses anjos pecaram, e para eles não houve porta de volta. Duas dimensões de queda, a celestial, em referência às criaturas e aos anjos, e a humana, natural, seres humanos. Os dois caíram, mas os anjos não encontraram porta de volta. Mas a nós, seres humanos, por que? Não dá para explicar, não há teologia que explica, porque Deus não redimiu os anjos gloriosos e belos, mas antes veio redimir seres humanos como nós, inferiores, vermes. A Bíblia fala que somos vermes mesmo, mas o Senhor escolheu nos amar. A única coisa que se pode dizer como resumo é: Deus escolheu amar. Isso já deveria ser poderoso, e não apenas amar, mas o ato para salvar, Ele teve que dar o próprio filho. E agora eu tenho dificuldade de me levantar e fazer uma célula, abraçar alguém, ministrar uma palavra, ir para o ferido, ir para o cansado, suportar uma cabeçada de uma ovelha, uma mordida, um coicinho curto, um snob olhar, uma birrinha de alguns dias, e eu não aguento isso, eu vou rasgar tudo. Em memória de mim, veja, diz o Senhor, o que eu fiz por vós.
e não podeis suportar um pouco mais? Dá um constrangimento, não dá? Eu fico tão constrangido. Eu não porei sobre vocês. Estou falando, cada um receba como. Mas eu olho para o cristianismo e eu preciso, então, a igreja que eu fui plantado pelo Senhor, ela tem que contar com o meu corpo. Apresentai-vos a Deus, sabe, com sacrifício vivo, com o vosso corpo. Tem que envolver na obra de Deus. Não adianta aquela memória, né, de, ai, Deus fez tanta coisa por mim. Tá, agora eu pergunto, e você? Movido pela anamneses, tem feito o que por ele? Não, eu não tenho tido tempo. Eu tenho corrido tanto. Olha, eu fiquei magoado, sabe? Quando ligam para mim e dizem, olha, você vai para a reunião, vamos ter jejum, vamos ter oração, vai ter culto presencial, irmão, você está sumido, não é muito infantil, não é muito imaturo, eu sei das minhas responsabilidades, e torno-me pior, quando eu ceio, quando eu não me importo, ou quando fico importunado, porque sei e não quero ser cobrado, eu tenho que voltar. Foi para isso que foi feita a Santa Ceia, para eu e você, quando for pegar ela com santo temor, ser transportado lá, para o Calvário. Meu Deus, porque Ele fez isso por mim. Você nunca chorou de vergonha porque Deus deu o Filho dele por você? Eu não sei se houve um dia em que eu não ficasse constrangido. O que o Senhor fez por mim, Pai? O que o Senhor fez por mim? Eu tenho que sair mesmo, eu tenho que andar. Eu estava vindo cansado de uma viagem agora, de luta, calúnia, mentira, tudo que não presta foi jogado em cima de mim, eu parado olhando. Eu precisava manter o princípio, e quando você mantém princípio, aqueles que não são favorecidos, eles te odeiam e te condenam como mal. Jesus falou para mim, filho, se fizeram mal comigo, por que não vão fazer contigo? Baixa a bola como eu baixei a minha. E fique feliz. Eu falei, me ajuda que eu não sei. Sabe, você já aprendeu a ficar feliz quando as pessoas estão falando mal de você? Senão você ainda está na carne, está na linha da morte. Falar a linha da morte, se você não está me acompanhando lá no PR Hamilton no YouTube, você está perdendo. Estou falando de coisas tão profundas em Deus, e não é fanfarrice. Tem muita gente na internet falando um monte de lixo, tem muita gente falando coisa boa. Filtre as coisas, mas vai lá no PR Hamilton e acompanhe a série. Então, se a pessoa está falando mal, mentindo, é o mal que ela está mentindo, a Bíblia diz você ficar feliz. E isso é que é maturidade espiritual. Aí tem hora que a gente está mal, porque as pessoas estão falando do nosso mau comportamento, má postura. Aí eu não vou ficar nessa igreja não. Pois é, não pode mesmo. Tem que morrer na cruz para fazer uma boa propaganda para Jesus. Mudar os conceitos. Então, quando você olha para Jesus na cruz, você pensa, o que eu tenho feito pelo meu Senhor? Olha, Jesus andou a pé. Teve um momento que ele pegou um veículo zero, era um jumentinho. Foi o único momento que ele pegou um veículo zero, um jumentinho que ninguém tinha montado nele. Jesus montou, e foi rapidinho, ele desceu daquele negócio e continuou andando a pé. Tem carro, tem moto, tem Uber, tem um monte de coisa, mas é tão difícil servir o Senhor. Você não tinha nada, agora Deus te deu tudo, e tudo que você tem te atrapalha a levar alguém que não tem nada, como você um dia não tinha, para que essa pessoa que não tem nada um dia venha ter. E de novo, o que eu recebi do Senhor, eu vos ensino. Você tem muito para ensinar para pessoas. Era pobre, maldito, pecador, cheio de rolos e vida de... Agora você recebeu dele, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que também vos entreguei. Que na noite, angústia, trevas, em que ele foi traído. Só existe traição quando existe aliança, sim ou não? Não dá para você ficar chateado com a pessoa que te traiu, se você não tem um relacionamento, uma aliança intimista, de intimidade, sim ou não? Você só é traído quando isso acontece. Então Jesus foi traído por amigos, pessoas próximas, pessoas amadas. Salmo 22 diz que aquele que comia na minha mesa levantou o pé contra mim, me abandonou, levantou o calcanhar. Você levanta o calcanhar quando? Vai embora. Aquele que comia comigo foi embora, não disse nem adeus, foi embora. Ele foi traído
abandonado, e a dor daquilo não fez ele desistir de agradar o Pai. Por que nós queremos desistir de agradar o Pai? Não será fácil mesmo. Deus precisa de homens e mulheres que, acima de serem meninos imaturos, sejam responsáveis, e doa, e vai doer, ele fica firme para agradar o Senhor.